isso. Não, mas não Porque tenha sobre o dúvida, Corinthians, doutor. eu não sei se eu vou saber falar muito para você, não. Não, vamos falar sobre o Covid. Dessa entrevista agora que o Bolsonaro deu, fazendo, né, agora o comitê, no ponto de vista do senhor, daquilo que a gente está com 303 mil mortos, no começo não se usava máscara. Né? O problema da vacina, que a gente tinha 70 milhões para comprar e não comprou. Nesse momento agora, é mais importante você fazer a vacinação em massa ou ter a inteligência de fazer uma coisa diferente para que a gente não também fique com esse tipo de problema dessas vacinas. O ministro disse, né, que vai tentar fazer 1 milhão de vacinas por dia. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? E também, hoje a minha secretária, minha amiga, falar a verdade, e ela teve o Covid, teve todos os sintomas que eu tive, que eu fiquei 6 dias na UTI. Ela teve problema do sangue ficar coagulado. E aí teve que tomar também o anticoagulante. E que muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Como pensar como médico e também até que ponto a gente tem que fazer o plano B nesse país, porque nenhum hospital foi feito para isso. A gente está com o problema do kit, né? A gente está com o problema por sinal, doutor, a gente está sendo assaltado agora, que as pessoas estão roubando as vacinas. Bom, Neto, tem muito problema que nós tivemos aí. Nós estamos há 1 ano já com a pandemia, estamos aí com 300 mil mortos e fizemos muitas coisas erradas durante todo esse processo, né? Primeiro, indicamos medicamentos que não eram adequados. Depois, nós não nos preparamos quando a gente viu que a doença iria chegar no Brasil. Quando estava na China, todo mundo disse, não, vai ficar na China. E realmente algumas pandemias começam na China, algumas epidemias, e terminam na China. Mas quando ela chegou na Itália, estava na cara que já estava no Brasil. Então, desde aquela época, nós podíamos ter nos preparado para poder fazer teste e saber quem estava doente, isolar as pessoas e assim por diante. Depois, como a doença estava muito forte em julho e agosto, muitas empresas internacionais vieram fazer os seus testes finais de vacina, fase 3, que precisa ter gente doente, porque você justamente vê se a vacina ela é eficaz, defendendo as pessoas, e nós podíamos ter feito acordos para que as pessoas que vieram fazer aqui, os grupos que vieram fazer a fase 3, se as vacinas funcionassem, que nós funcionassem se nós tivéssemos alguma certa prioridade para comprar as vacinas. Não foi feito. E também. aí não foi feito, não teve esse entendimento. Nós tivemos aí o ministro e o presidente dizendo que não precisava vacinar, que era bobagem, que essa doença ia passar logo, o que foi um erro de novo. Nós precisamos ter comprado vacinas. E agora nós temos aí um pouco de vacinas, que não é o suficiente. Nós poderíamos ter já muito mais vacinas se nós não tivéssemos nos posicionado antes. O fato de imunizar 1 milhão de pessoas por dia, isso é fácil, basta ter vacina. O Brasil é exemplo mundial de campanha de vacinação. Verdade. Você veja o seguinte, só na vacina da gripe, nós vacinamos em menos de 3 meses 80 milhões de pessoas. Então, sem maior esforço, a gente vacina 1 milhão por dia, basta ter as vacinas. No esforço como agora, a gente podia chegar a 1,5 milhão, até 2 milhões de vacinas. Doutor Calil, o senhor é a favor do lockdown geral? Qual é a visão do senhor? Porque nós que passamos o Covid para as outras pessoas. Porque tem muita gente que não sabe nem porque que é Covid-19, porque foi em 19, gente, a gente já está em 21. Né? O que o senhor pensa sobre isso? Qual que é a sua ideia em relação ao grande médico que o senhor é? Até porque a gente tem esse entendimento. Né? Porque as pessoas não conseguem respeitar. A gente não tem educação para olhar para o outro ser humano. Porque quem passa o Covid para as outras pessoas somos nós. Né? Eu passo para o senhor passa para mim, o Gustavo, a Gabi. Qual que é o entendimento do senhor em relação a isso? Que, diga-se de passagem, o Bolsonaro está toda hora na televisão falando que todo mundo tem que sair para trabalhar. E se todo mundo sair para trabalhar, é óbvio que eu estou trabalhando, o senhor também, mas com protocolo. Se todo mundo sair, se todos os bares estiverem abertos, se tiver todos os eventos que as pessoas... nós no evento a gente precisa trabalhar também. Eu sei que precisa, mas o evento que leva 20 mil pessoas num show, como é que nós vamos fazer com essa pandemia? Exatamente, Neto. Nós estamos vivendo agora esse momento dramático, porque se você for ver, em setembro nós estamos com a doença mais ou menos dominada.
e as pessoas estavam mais ou menos conscientizadas. Mas aí, nos finados, as pessoas já começaram a relaxar. E depois, durante o mês de dezembro, festinha de fim de ano. E depois Natal. E depois Ano Novo. Depois férias. Depois Carnaval. E as pessoas se aglomeraram. Então, não é que sai. Quando as pessoas saem para trabalhar, muitas delas estão muito conscientes e fazem o protocolo. E nas empresas isso aí está cada vez mais claro, porque as empresas se deram conta que não adianta dizer para a pessoa vir trabalhar e não cuidar, porque elas vão ficar doentes, vão ficar um tempão em casa e vão transmitir para outras pessoas no ambiente da empresa, que a empresa quase para. Então, nós tínhamos que ter esse comportamento cívico que você está falando, nós não temos essa educação cívica que nós podemos estar transmitindo para os outros. A outra, não, mas eu só vou reunir alguns amigos. Amigo também passa a doença, não é só inimigo que passa a doença. E não passa porque quer, passa porque às vezes nem sabe que está doente. Então, lockdown, eu acho que é uma medida extrema, é ruim para todo mundo, ninguém quer estar em lockdown. É extrema, mas às vezes tem que ser feito para parar a transmissão da doença. Nós estamos agora de norte a sul no Brasil, com todos os hospitais lotados, todas as UTIs lotadas, pessoas morrendo sem nenhum tipo de atendimento, e os médicos, nós temos que decidir se aquela pessoa vai para o respirador ou fica no quarto e vai morrer no quarto. Ou vai ser internado ou não vai ser internado. Que é uma dureza, né, doutor? É uma atitude, nós médicos, eu não estou no atendimento direto, porque eu sou grupo de risco, mas os meus residentes, meus assistentes, eles estão extenuados, não só fisicamente, mas moralmente, eles estão arrasados de verem tantas pessoas morrerem e porque não estão sendo cuidados, não estão sendo tomadas as atitudes que têm que ser tomadas. Então, agora, lockdown, fazer o quê? Não tem outro jeito de parar a doença. E nós tivemos ainda o fato de, porque a doença estava circulando muito, e uma vez e uma segunda vez, a gente selecionou variantes. A natureza seleciona variantes, porque o vírus está sempre mutando. E aqui no Brasil foi selecionado dois variantes muito difíceis, o P1 e o P2. E o P1 agora, ele não está só em Manaus, como a gente ouviu falar, ou no norte do Brasil, ele está aqui em São Paulo. Ele está no Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul, que é o estado mais longe de Manaus, tem 70% das pessoas que são infectadas com esse variante chamado P1. Esse P1 tem vários problemas. O primeiro deles, ele é mais infeccioso. Ele teve lá, a sua variação foi no lugar em que o vírus se liga na célula, e ele tem mais afinidade. Então, ele mais facilmente infecta as pessoas, e inclusive começa a infectar mais jovens e até crianças, vão ser muito mais crianças que tínhamos no começo. Depois, esse vírus também, tem uma maior morbidade, ou seja, ele deixa as pessoas mais doentes, e isso exige mais tempo de hospitalização, existe mais cuidado. E em terceiro lugar, ele é mais letal, ele mata mais gente. E o que nós vemos? De norte a sul do Brasil, meus amigos médicos em todo o país disseram que, quando chegou em março, houve um aumento absurdo do número de casos. De repente começou a surgir, e surgiu por todas essas razões que a gente falou, né? Pela falta de cuidado e porque esse vírus é mais infeccioso realmente. Então, nós temos que tomar atitudes a curtíssimo prazo, a médio prazo, a longo prazo, porque nós todos sabemos que todos nós queremos ter uma vida normal. Eu, em termos de trabalho, Neto, eu posso dizer que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Apesar de ser um trabalhador, nunca trabalhei tanto, porque nós temos que tentar atender a todas as necessidades. E eu sou um cientista, além de ser um chefe de um serviço médico, como professor da Faculdade de Medicina da USP, e nós estamos trabalhando em todas as frentes para tentar entender o que aconteceu com essa doença, o que está acontecendo com o Brasil especificamente e o que nós podemos fazer. O doutor, falam que é uma morte horrível, né? A morte do Covid. Um médico amigo meu disse que é chocante. É uma morte afogado no seco, Neto. Não pode ser coisa pior. Se pelo menos você estiver num hospital e numa UTI, você na UTI, pelo menos você vai receber uma ventilação mecânica. Se você estiver no hospital, os médicos pelo menos podem sedá-lo, né? Para até você ficar mais tranquilo. E se tiver que morrer, se não conseguir salvar,
É isto. Agora, quem não tem auxílio médico, é terrível essa morte. Meu Deus. Vamos lá, Gustavo Soler, pergunta para o doutor Jorge Calil, né? Que é um cientista, nos explicando de uma maneira bem forte, e que você que está aí no carro, você que está nesse mundo todo, presta atenção. Essa doença é uma doença que veio para mudar o mundo e a gente precisa ter esse entendimento, né? Eu não sabia que os cientistas eram tão importantes. Sinceramente, doutor, eu não tinha essa ideia. Eu achava que não era, sabe? Eu não achava que o Instituto Butantan era só cobra, sabe? Minha ignorância. E eu não deixo de falar as minhas ignorâncias e minhas faltas de poder ter tido mais informação sobre isso. Hoje... Neto, só te dizer, fazer um parênteses aqui, é muito importante que você diga isso, porque é muito importante que a sociedade brasileira se dê conta da importância de ter ciência e médicos muito bem preparados aqui. As pessoas realmente não percebem, porque acham que as coisas todas acontecem normalmente. Se você for falar com uma criança hoje, ele vai achar que celular existiu a vida toda, computador, televisão grande a cores, em cores, os meios de transporte que a gente tem, tudo que a gente vive, parece que surgiu assim naturalmente. Na verdade, é tudo fruto de ciência. Veja, no começo do século XX, as pessoas morriam com 30 anos, 35, 40 anos. Hoje em dia, as pessoas morrem de mais de 80 anos. Isso vem da onde? Tudo conhecimento acumulado que nos fazem a gente ter uma vida mais saudável, não morrer na primeira pneumonia que tem, tudo isso. Isso tudo é ciência. Um país que é desenvolvido, ele tem ciência muito forte e resolve os seus problemas internamente. Nós temos cientistas de primeiríssima linha aqui, né? Na verdade, muitos dos cientistas que eu formei agora nas últimas gerações, hoje em dia têm lugares de destaque nos Estados Unidos. A gente está perdendo muita gente boa por falta de entendimento como é importante a ciência, como é um investimento que é importante ter em volta de nós, porque cada vez que surge um problema, a gente não se dá conta, mas de repente vai um sujeito na televisão e fala sobre o problema da água, do petróleo que vazou e como é que a gente vai fazer. Isso tudo são cientistas que passam o tempo todo estudando e quando surge o problema, eles estão prontos para resolver. Na verdade, a gente depende demais. É o que eu falei antes do senhor entrar. Falei, eu só acredito na ciência hoje. O que a ciência mandar eu fazer, eu faço. Gustavo Soler, pergunta para o doutor Jorge Calil. Tudo bom, Calil? Obrigado por atender a gente aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. E durante a sua resposta anterior, o senhor disse, né, que nesse momento é necessário que os trabalhadores fiquem em casa para que eles não corram risco de infectar os seus familiares ou pessoas que estão no seu ciclo mais próximo. Só que no futebol, trazendo, né, para esse lado que a gente acompanha bastante, os clubes querem a presença dos jogadores dentro dos CTs para que eles sejam testados a todo momento e aí sim eles não levem o vírus, ou se eles forem infectados pela Covid-19, rapidamente será detectada essa situação e aí eles conseguem isolar esse atleta dos seus familiares. Como que você vê também esse ponto envolvendo o futebol e principalmente essa forçação de barra que está acontecendo aqui no estado de São Paulo para a sequência do estadual? Bom, Gustavo, eu não preciso dizer para você a quantidade de jogadores de futebol e treinadores que ficaram doentes. A gente viu times entrando em campo e que tinham 6 ou 7 dos seus titulares doentes que não puderam entrar, né? E isso nós estamos falando do futebol de elite, que tem condições de fazer isolamento todo. Exatamente. No futebol mais das bases, os coitados têm que dividir dormitórios, dormir em lugares fechados, não tem condições de teste. É uma pena para esse pessoal, né? E a gente vê que esses jovens podem ficar depois com sequelas, que vai acabar uma carreira de um atleta super promissor, porque pode ficar com problemas. Então, é lamentável. Agora, veja, eu entendo que a gente queira trabalhar. Veja, tem muita gente que depende do trabalho do dia para comer à noite. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, nós temos que fazer tempos curtos de lockdown para que a doença seja controlada e as pessoas voltem com muito cuidado e com muita responsabilidade. Tipo 15 dias, faz 15 dias, doutor. Eu sou jovem e se dane.
Não é, porque esse atleta jovem, ele pode ter uma doença que traga sequela para ele, e ele vai para casa depois e vai levar para os pais dele, ou vai levar para os irmãos dele. Então, a gente tem que ter consciência nesse momento. É muito chato nós médicos e cientistas ficar dizendo, esse troço está ruim, ficar como os arautos do problema. Mas a gente tem que alertar. E a gente está aqui também para trazer soluções, não é só problemas, não. Nós temos as soluções para as questões, mas é que as pessoas muitas vezes não seguem, né, Gustavo? Não tenha dúvida disso. Gabi, a pergunta para o Dr. Jorge Calil, nos ensinando como que a gente tem que nos comportar. E eu sempre fui contra, viu, doutor? Desde o primeiro dia, eu fui contra a volta do futebol. Eu sou contrário à volta, e dependo do futebol para sobreviver. Eu sou contra, mas fielmente contra a volta do futebol. Dr. Jorge Gabriele falando agora, obrigada por nos atender. Minha pergunta ainda é em cima do futebol, isso porque recentemente a gente teve a saída do médico Ivan Grava por uma discordância ali com o Corinthians com relação ao tempo que os jogadores que foram contaminados pela Covid-19 deveriam ficar em isolamento até o momento de voltar a jogar, de voltar a se unir ao restante do elenco. Queria a sua avaliação sobre isso, afinal de contas, até onde a gente sabe, não há exatamente uma concordância, né? Não é um acordo entre a comunidade científica de qual é o tempo certinho necessário para que alguém fique em quarentena. Olha, a medicina, ela é toda cheia de incertezas. Cada pessoa vai ser diferente, entendeu? Então, o que a gente trabalha muito é com probabilidades, com riscos. Isso é medicina. Qual é a probabilidade que o sujeito que está espirrando hoje esteja com Covid? Eu diria que apesar da doença estar muito forte, talvez menos do que há 15 dias atrás, porque nós entramos na época dos resfriados e das gripes. Então, veja, não existe um número certo. O que a comunidade científica diz é, se você ficar 15 dias em isolamento, a chance de você ainda estar com o vírus e transmitir para outras pessoas é muito pequena. Existem alguns poucos que mesmo assim podem está transmitindo, mas é muito pequena. Agora, se você começar a reduzir muito esse tempo, você vai aumentando a probabilidade que essa pessoa ainda esteja transmitindo, passando o vírus para outras pessoas, né? Isso aí é muito bem estudado, isso é uma curva, varia de indivíduo para indivíduo. Então, por isso que é preconizado pelo menos 15 dias para o indivíduo não passar a doença. Agora, nem sempre, ao cabo de 15 dias, a pessoa vai estar em plena forma física. Ainda mais quando nós estamos falando de atletas. Muita gente ainda tem falta de ar, dificuldade para caminhar, dores musculares, etc. Então, tem que ser visto caso a caso. E para isso que estão aí os médicos. E por isso que os médicos estudam 6 anos de faculdade, 3 anos de residência e passam a vida indo a congresso. Porque nós temos que estar sempre nos atualizando e sabendo o que está acontecendo nas doenças que aparecem. Eu, por exemplo, que tive, doutor... Eu perdi muito, eu tenho muito fadiga, demais, enxaqueca e perda de memória curta. Uma coisa impressionante. Essas 3 sequelas que você falou, talvez sejam das mais frequentes, né? Muita gente que teve a doença sente fadiga depois, sente muito fatigado, volta lentamente, faz uma caminhada e já coisa. Imagina um esporte de alta performance como essa. E tem gente que sofre realmente problemas de memória curta, às vezes recupera mais tarde, e tem outros problemas também neurológicos que podem aparecer. Obrigado, viu, doutor Jorge Calil? A gente ficou muito feliz pela sua entrevista. Obrigado de ser esse ser humano incrível, para nos ajudar a sair desse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu acho que vocês hoje são a referência no entendimento que a gente tem que fazer. E a gente não tinha esse entendimento da importância de vocês. Olha, Neto, é um prazer eu estar com você, porque você chega a muita gente. E é muito importante que as pessoas ouçam da sua boca como é importante a ciência numa sociedade. Entendeu? Porque nós dizemos, eles dizem assim, não, eles estão só defendendo o pão deles. Não, a gente sabe disso, a gente tem uma vivência internacional aí enorme, e a gente sabe como é que é tudo isso. Então, obrigado pela oportunidade. Acho que é o momento que a gente tem justamente de a sociedade amadurecer no seu civismo e na importância que tem que dar para diferentes atividades
que tem pessoas que se dedicam ao conhecimento e ao desenvolvimento do conhecimento, trazer novos conhecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Um beijo no seu coração e muita saúde. E se cuide, doutor. Pelo amor de Deus, a gente precisa do senhor, tá bom? Ok, muito obrigado. Valeu. É o seguinte,